Olá, gente boa! Olá, pessoal do canal Direito Especial. Nós estamos aqui para mais um encontro e nele vamos falar sobre a sucessão, o direito sucessório, a herança da pessoa contéia. Tem gente que acha desagradável falar sobre esse assunto, mas o fato é que todos nós chegamos aqui, todos nós partiremos. E quando alguém se vai, outro continua. E a pergunta que toda mãe atípica faz todos os dias da sua vida é: quem cuidará do meu filho quando eu já não estiver aqui? Aguenta aí que já falamos sobre isso. Pois é, gente, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que muita gente não gosta de falar, porque ele parece um assunto triste, né? Parece um assunto melancólico, desagradável, não sei bem definir, mas é um assunto que muita gente se esquiva dele. Talvez seja por isso que no Brasil pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas mesmo, organizam a sucessão patrimonial da herança dos filhos. Pouquíssimas pessoas. E quando as pessoas não se organizam, não planejam o processo sucessório, pode acontecer, e frequentemente acontece, uma verdadeira guerra entre os herdeiros para acessar a herança, para competir pela herança que foi deixado pelo decujus. Decujus é o nome jurídico, expressão latina, que denomina o autor da herança, ou seja, aquele que faleceu e deixou seus bens para serem divididos entre os seus herdeiros. A herança, ou patrimônio do autor da herança, pode ser deixado de duas formas: ou a título de herança propriamente dita. A herança é aquele quinhão, é aquela parte do patrimônio do falecido que compete e cabe aos legítimos herdeiros, que no direito brasileiro é chamada de a legítima, que é o patrimônio transferido conforme a ordem de vocação hereditária. E também pode ser deixado por meio de legado. Legado é quando a pessoa, no seu testamento, coloca lá que algumas pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam parentes, não façam parte da legítima, uma parte do seu patrimônio. Por exemplo, uma pessoa escreve no seu testamento: olha, eu quero deixar uma motocicleta para o meu amigo fulano, eu quero deixar uma joia para o meu primo ciclano. Essas pessoas, mesmo que elas não fossem participar do processo da sucessão, se não fosse o testamento e os legados discriminados no ato de vontade do testador, elas podem comparecer ao inventário para poder receber os seus legados, se o testador assim dispuser. Para deixar a herança através de legado, é necessário que o testador respeite a reserva da legítima, ou seja, de todo o patrimônio que eu tenho que deixar pelo menos metade para a minha família mais próxima, que é a ordem de vocação hereditária que está no Código Civil. Outra metade eu posso deixar para quem eu quiser. Se a pessoa tem patrimônio e ela vem a falecer, mas ela não deixou nenhum testamento, a herança terá que necessariamente ser dividida entre os parentes mais próximos, ou seja, entre a legítima. Bom, no que isso interessa para o tema, para os assuntos que são frequentemente debatidos nesse canal, que são os direitos da pessoa com deficiência? Interessa para o fim de planejar a proteção do herdeiro com deficiência para quando o testador ou o autor da herança não mais estiver nesse mundo. Imagine que uma pessoa tem 3 filhos. Um deles tem deficiência. Um deles tem TEA num grau de suporte severo e essa pessoa não tem aquelas habilidades sociais, negociais, de discernimento para poder gerir o seu quinhão. Até o dia da morte do autor da herança, o próprio autor da herança é o responsável pela pessoa com deficiência. Mas e depois? Se, eu pergunto, o patrimônio for com justiça dividido entre os 3 filhos, 2 sem deficiência e 1 com deficiência, simplesmente assim, dividido entre os 3 em partes iguais, essa sucessão estará sendo justa? Sim, porque se eu tenho 3 filhos, um deles com deficiência em grau severo, eu não posso obrigar que os outros 2 venham a cuidar desse outro que tem deficiência. E também não tenho nenhuma garantia de que um desses 2, que são típicos, venham
se dispuserem a cuidar desse que tem deficiência a partir do momento em que eu não mais estiver nesse mundo, que eles vão fazer isso com eficiência, boa vontade e que vão preservar o patrimônio desse outro que tem deficiência. Então, essas questões sobre o que acontece com o patrimônio, com a herança da pessoa com deficiência, quando o responsável não está mais nesse mundo, é uma coisa muito importante. Primeira coisa que um pai responsável que pensa com seriedade, ou uma mãe responsável que pensa com seriedade e preocupação sobre o futuro da pessoa com deficiência, quando ela não estiver mais aqui, a primeira coisa a se pensar de garantir por via do testamento é o curador ou o tutor. O tutor é aquele que fica responsável por menor de idade, não sendo pai nem mãe, mas apenas responsável judicial pela criança, ou seja, exercendo uma autoridade que decorre de uma decisão judicial. Se a pessoa for maior, essa pessoa com deficiência for maior, aí será um curador e não tutor. Curador é um adulto que toma decisões no lugar de outro adulto que não tem as condições cognitivas, de discernimento, de independência e autonomia para tomar essas decisões. Então, o que deveria ser feito para garantir esse cuidado, essa atenção, essa proteção ao herdeiro com deficiência, depois que ele não tiver mais os pais aqui nesse mundo, é garantir que alguém faça o que os pais fariam se estivessem vivos, que tome os cuidados que caberia aos pais. Então, se você tem um filho com deficiência que não tem autonomia, você pode fazer, por meio de um testamento, a nomeação de um tutor ou de um curador. Inclusive, alternativamente, vamos supor que seu filho com deficiência ainda é menor. Você pode fazer um testamento dizendo, olha, na minha falta, se eu vier a falecer, em sendo menor o meu filho fulano de tal, aquele que tem deficiência, eu nomeio como tutor, porque é menor de idade, né? Sendo menor de idade. Se sobrevir a morte do testador com o filho deficiente ainda menor de idade, você indica o tutor. Aí você pode indicar, inclusive, mais de um. O tutor testamentário, as pessoas que você confia, com quem você pode conversar antes, para tomar conta do seu filho, caso você venha a faltar. Aí você coloca uma pessoa responsável, de confiança, que vai exercer esse munus de tomar conta, de ser o responsável. E pode pôr, alternativamente, em sendo maior de idade, ou seja, tendo mais de 18 anos, o meu filho com deficiência, eu nomeio como curadores, e pode ser curadores, porque o artigo 1175-A do Código Civil diz que o juiz pode deferir a curatela compartilhada, então pode ser mais de um, né? Não diz qual é o limite, pode ser 1, 2, 3, 4. Você nomeia ali os curadores, as pessoas que vão tomar conta do seu filho, e administrar o patrimônio dele, tomar todas as decisões quando você não mais estiver aqui. Com isso, você já garante os cuidados do seu filho com deficiência quando você não estiver mais nesse mundo. Além disso, você pode dispor no testamento sobre as condições em que esses bens que você deixa vão ser disponibilizados, como é que vão ser dirigidos os investimentos e os gastos com essa pessoa com deficiência, para que não aconteça de, por uma má gestão ou uma inconsequência qualquer nas decisões financeiras, venha a faltar algum recurso material para o seu filho com deficiência. Outra coisa que pode ser feita no testamento é a reserva do direito real de habitação para a pessoa com deficiência. A lei, o Código Civil brasileiro, é totalmente silente sobre direito real de habitação para a pessoa com deficiência. A lei assegura à viúva ou ao viúvo, ou seja, ao cônjuge sobrevivente, o direito real de habitação. O que é direito real de habitação, Lucélio? É o seguinte, vamos supor que eu vivo com a minha esposa numa casa. Nós temos uma casa. Talvez nós tenhamos mais casas, mas em uma delas nós moramos. Se um do casal vier a falecer, apesar de haver outros herdeiros que tenham direito sobre a metade da casa que pertence ao falecido, o cônjuge sobrevivente, ele tem direito de continuar morando naquela casa de forma vitalícia. Ou seja, havendo uma casa e morrendo um dos cônjuges, os herdeiros vão poder ascender a propriedade em metade do imóvel. Ou seja, o juiz vai mandar fazer o formal de partilha. No formal de partilha vai constar como proprietários também daquele imóvel todos os herdeiros, mas esses herdeiros não vão poder
desocupar o imóvel durante toda a vida do cônjuge sobrevivente, a menos que o próprio cônjuge sobrevivente venha a renunciar a esse direito. Apesar de que não haja uma previsão legal que conceda ao herdeiro com deficiência o direito real de habitação, isso já é uma realidade em vários testamentos e já é admitido em juízo em quase todos os tribunais brasileiros. Então, é uma questão importante, porque se de todos os herdeiros você tem apenas um que tenha deficiência e os outros não, os motivos pelos quais, ou seja, a vulnerabilidade que orienta e dá sentido à previsão legal do direito real de habitação para o cônjuge sobrevivente, também está presente no caso da vulnerabilidade da pessoa com deficiência. Já houve casos no Brasil em que o direito real de habitação, ou seja, o direito de permanecer no imóvel, que pertence também aos herdeiros, à pessoa com deficiência, já foi deferido tanto para a pessoa com deficiência quanto para cônjuge sobrevivente. Então, se você quiser fazer um planejamento sucessório para garantir a proteção ao herdeiro com deficiência, deve haver uma disposição no sentido de garantir o direito real de habitação, não apenas ao cônjuge sobrevivente, se for o caso, mas especialmente à pessoa com deficiência, ao herdeiro com deficiência. E mais um detalhe importante é sobre a curatela. Eu até gravei um vídeo aqui recomendando que nos casos de a pessoa com deficiência não ter o necessário discernimento, não ter a autonomia e a independência para tomar decisões na vida civil, é importante que ela esteja curatelada. Porque quando ela está curatelada aos 18 anos, você gera para todo mundo, para o Estado, para as outras pessoas, para toda a sociedade, aquela prova pré-constituída de que ali há uma pessoa com uma vulnerabilidade, com uma deficiência, e essa prova pré-constituída serve para uma série de coisas, inclusive para evitar que haja a prescrição dos direitos e interesses dessa pessoa. Eu gostaria até de colocar aqui, aqui em cima vai aparecer um link para um vídeo que eu gravei anteriormente sobre curatela, se você deve ou não curatelar o seu filho aos 18 anos. Isto é especialmente importante porque se o seu filho não tiver curatelado, em princípio, mesmo que ele seja deficiente, não vai haver uma prova de que ele é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade que teria direito a esses benefícios que decorrem da curatela ou do estado de incapacidade. Por exemplo, poderiam prescrever certos direitos dessa pessoa com deficiência se de pronto ela não puder demonstrar que contra ela não corre prescrição. Vou te dar um exemplo aqui, seguro de vida. Seguro de vida. Depois que o contratante do seguro falece, os beneficiários do seguro, os segurados por aquele seguro, têm apenas 1 ano para ir atrás da seguradora e receber a indenização que decorre daquele seguro. Passou 1 ano, as seguradoras se recusam a fazer o pagamento da indenização dizendo que prescreveu. Então, curatelar é importante porque evita que uma situação dessas venha a acontecer e fazer um testamento, fazer o planejamento sucessório, mencionando no planejamento sucessório, no testamento, a existência desse seguro, porque o seguro, a seguradora não vai procurar os beneficiários para pagar o seguro. Geralmente, a via é o contrário. É os beneficiários do seguro que, sabendo da existência do seguro, procuram a instituição para receber a indenização em sobrevindo o falecimento do contratante do seguro. Agora, e se os beneficiários não souberem da existência do seguro? A seguradora não vai atrás dos beneficiários para efetuar o pagamento, como acontece nos filmes americanos que a gente assiste. Então, se a pessoa quer fazer um planejamento sucessório, se fez um seguro, colocou lá as pessoas como beneficiárias, pode indicar no testamento também um testamenteiro que será o responsável por informar a família que existe o seguro, que existe o VGBL, que existe os bens que são dirigidos a tais e quais beneficiários. Esse assunto daria um vídeo de umas 2 horas, que é o planejamento sucessório para proteção do herdeiro com deficiência. Como nós não temos 2 horas, eu espero que esse conteúdo até agora tenha sido útil de alguma maneira para você. Peço novamente que, se você gostou do vídeo, você se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado nos próximos e que dê um joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, têm interesse nesse assunto. Muito obrigado e até a próxima.